Há tempos atrás, nas margens da cachoeira do rio Abaeté, quando a cachoeira ainda era elevada, uma mulher grávida com sua filha de 12 anos tentavam atravessar com sua canoa, mas correntes agressivas acabaram levando elas até as pedras, onde aconteceu o trágico fim de suas vidas. Elas foram levadas pela força da água até serem encontradas por moradores da região e, pela sua beldade, ela foi homenageada em frente a essa cachoeira, dada como a Santa Laura. Atualmente, quem lembra como a região era, nos contou um pouco do que se recorda. Naquele tempo, não passava nem barco, nem canoa, como passa agora. Não enxergava de baixo para cima, quem estava para cima não enxergava, quem estava embaixo. E era muito alto, a gente escutava o som dessa cachoeira, a gente escutava lá para baixo, o estrondo dela aí. Só que depois foram tirando as pedras, aí já ficou assim, que agora passa pra água seca, passa, mas daquele tempo não. E foi o caso que ela foi pro fundo aí. Foi por causa da força da água, né? Aí ela foi pro fundo. A beleza do túmulo e o cuidado é nítido e tem uma explicação do porquê disso. A testemunha e cuidadora também prestou fala sobre isso. O nome dela era Laura, né? Hoje o pessoal chama de Santa Laura. Tanto que se vocês verem lá que está construído, que tem a pedra, tudo, isso lá foram pessoas que fizeram promessa e alcançaram graças lá dela, né? Inclusive o senhor que ele viaja, ele veio uma vez aí, que ele conversou com meu esposo, que ele queria ajudar. Aí, porque ele disse que ele estava viajando no alto mar e o barco dele abriu um buraco. Ele estava no meio do oceano. E no momento ele não veio nada na mente dele a não ser ela. Aí ele pediu que ela ajudasse ele. Ele contando pra gente, né? Que ele disse: "Ô, minha Santa Laura, se vós fizer eu sair dessa vivo, eu prometo que assim que eu chegar para lá pro Rio Abaeté, eu vou mandar a construir lá a sua coisa", porque não tinha, era só uma pedrinha assim, bem rasa. "Eu vou mandar construir lá um mausoléu para você." Aí, quando foi esse dia, ele disse que, de repente, ele falou que quando ele olhou assim, que ele achava que estava tão longe, quando ele olhou, ele estava em cima do topo de areia. Aí ele disse que ele ficou ali, ele agradecido, muito agradecido, que quando ele chegou aqui, esse dia que ele veio, aí o meu esposo também tinha feito também, né, se pegado assim com ela, né, alcançou também uma graça, que era um dinheiro dele, que era um trabalho que eles tinham feito, que estava pela justiça, que muito tempo eles achavam que não iam conseguir. E ele sempre zelou lá, ele sempre cuidou lá, e ele disse que se ele conseguisse, ele ia também ajudar, né, e justamente com poucos dias depois, veio a resposta que o dinheiro deles tinha saído. Aí teve o senhor que também que ia morrendo, que o seu Luzinal que veio aí se pegou, fez uma promessa, que nós contamos pra ele a história, né, que alguns chamavam ela de santa. Aí ele se pegou com ela. E ele pegou um AVC, ele tinha um tumor na cabeça dele que surgiu, né, inclusive ele foi operado, tiraram aquele tampão da cabeça dele. E ele disse que quando ele estava dentro do hospital, a mentalidade dele era justamente aí, que ele sempre se coisava assim nela. E quando ele passou muito tempo em coma, que todo mundo achava que ele já ia falecer, hoje em dia a gente olha para ele vivo. Quando foi depois que ele se recuperou um pouco, ele mandou chamar a gente lá, eu e meu esposo. Aí ele falou que o que ele queria que a gente fizesse, que era que ajudasse a Santinha. Só que como ele estava com a voz meio travada, a gente achava que era a santa daqui da Igreja Grande, né, Nossa Senhora do Bom Remédio. Ele disse: "Não, a Santinha da Cachoeira." Ela que me ajudou, foi a Santinha da Cachoeira. Aí meu esposo falou: "Santa Laura." Ele disse: "Isso." Aí foi que um doou o cimento, o outro doou as pedras de mármore, foi ele que doou. Aí o meu esposo doou a parte da madeira, da telha, que foi doado. Aí o rapaz que trabalhou, meu esposo pagou ele para construir. Aí hoje lá, essa construção que tá lá, tudo pronta, a estrutura que tá lá dela, tudinho, bonito, foram promessas de pessoas que alcançaram graças. Mas nunca foi, fala assim pra ninguém a respeito disso, né? Sempre quando a gente conta, o pessoal diz: "Mas a igreja sabe disso." Não, sabe as pessoas que conviveram aqui, que convivem, que conhecem a história dela e que se pegaram, né? Que alcançaram as graças. Mas não que a gente expanda assim pras pessoas, porque só sabe mais a gente que convive aqui, nessa área aqui com ela. Então, dá uma parte assim que surge a história de Santa Laura. Foi assim que começou, né? Foi da morte dela na cachoeira e depois da devoção das pessoas para com ela dentro daí mesmo do túmulo dela. Que a gente sabe. Por mais maravilhosa que seja, também contém suas circunstâncias e consequências. Quem conhece fala que tem grandes benefícios, mas também grandes consequências. Se fazer uma promessa com ela e não cumprir, ela vai atrás pegar a pessoa, atrás do objeto. Santa Laura, o médico disse que meu pai não passa dessa semana. Você poderia me ajudar, por favor? Se ele melhorar até amanhã, eu prometo que trago uma caixa de vela inteirinha para a senhora.
Tá chovendo muito. Amanhã eu vou lá sem falta.